E no Speed Painting dessa semana trago aqui mais uma corrente de desenhistas. Isso mesmo, não sei se você percebeu, mas vários desenhistas estão desenhando sereias. O que será isso? Bom, depois da vinheta falarei com vocês sobre o Mermaid, enfim, falaremos sobre isso depois da vinheta. Fala galera do YouTube, Renan Rock trazendo mais um vídeo para vocês, e no vídeo de hoje falaremos sobre mais uma corrente de desenhistas, isto mesmo. Vários desenhistas têm se movimentado aí durante esse mês para desenhar sereias. Você já deve ter passado por algumas aí na timeline do Instagram, do Facebook, enfim. Mas antes de falar sobre isso, vou pedir, claro, para você deixar o like nesse vídeo aqui, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos, ok? Não só isso, lembro que tem um curso novo meu hoje na Udemy. É um curso onde eu ensino exatamente como fazer esse tipo de pintura digital que eu estou utilizando nessa sereia aqui. Então o curso tem aí cerca de 12 horas de duração e no mês que vem adicionarei a ele mais um exemplo de pintura digital, que vai ser um exemplo de HQ/mangá. Então, caso você queira adquirir esse curso, tem o link aí na descrição desse vídeo e, cara, não é por nada não, mas esse curso está infinitamente melhor que o primeiro e acredito que é um dos melhores cursos que você vai achar aí na internet de pintura digital, tá? Eu não falo isso só porque é um produto meu, mas também porque, cara, é o tipo de feedback que eu tenho recebido, tá? Então, vou recomendar para vocês aí. Lembrando que se você adquirir o curso nesse primeiro mês de lançamento dele, você vai estar concorrendo ao sorteio de uma Pen Tablet, que eu vou sortear aqui no canal no dia 7 de junho. Então, caso você queira adquirir esse curso, tem aí o link na descrição desse vídeo. E bora falar sobre sereias. Pois é, assim como eu estava falando, você já deve ter passado por desenhos de sereias nas timelines das suas redes sociais nos últimos dias. Isso acontece todo ano, tá? Caso você não tenha percebido. Na verdade, eu percebi só ano passado, tá? Enfim, já há algum tempo, acredito que uns 3 ou 4 anos, vem corrido aí nas redes sociais de desenhistas o Mermaid, ou Mermaid, ou Mermaid, ou Mermaid, eu não sei, gente. Meu inglês é um cocô, então eu jamais saberei como que se pronuncia esse Mermaid. Eu chamo de Mermaid, que é uma mistura de português com inglês. Enfim, o nome nada mais é do que um trocadilho, né? Sereia em inglês se fala mermaid ou mermaid. Então a galera fez esse trocadilho aí, colocando a segunda metade do nome, né? Mermaid como Mermaid ou Mermaid ou... Ah, gente, desisto. Mas enfim, essa corrente consiste em nada mais nada menos que desenhar sereias durante todo o mês de maio. Então já há algum tempo, vários desenhistas se movimentam aí no mês de maio desenhando sereias, né? Desenhando versões dos seus personagens com cauda de sereia, enfim. São várias as variações dessa corrente. Mas o fato é que dedicaram então o mês de maio inteiro a essa corrente de desenhar sereias. E eu fiz essa minha versão aí, né? Essa minha sereia, numa pose até bem clássica, né, cara? Que é a sereia sentada numa pedra no mar. A pose é muito boba assim e tal, nada muito rebuscado, nada muito avançado, mas a ideia era realmente fazer a sereia numa pose um pouco mais tranquilinha. Isso porque alguns meses atrás eu trouxe aqui um desenho de uma anjinha que eu tinha feito. E essa sereia nada mais é que a continuação daquela série, onde eu decidi fazer seres lendários, seres mitológicos. Então eu já trouxe aí pra vocês a anjinha, trago agora a sereia depois de muito tempo, eu sei, e vou trazer ainda outros personagens que eu cheguei a bolar. Sabe, eu cheguei a pensar em fazer um elfo, fazer uma duende, uma fada, enfim, fazer esse tipo de ser assim, sabe, ser mais de fantasia e tal. E todos com a mesma pegada, né, tipo, tudo mulherzinha mesmo e tal. Versões femininas, assim, desses personagens da mitologia, do reino da fantasia, assim, digamos. Histórias que nos acompanham há muito tempo. As sereias, né, são seres mitológicos, são seres aí que no decorrer do tempo parece que foram criando aí novas teorias acerca dos seus poderes, né? As sereias nada mais eram que personagens ou seres que encantavam os marinheiros, né? Mas o que pouca gente sabe é que as sereias não são muito boas, não. As sereias encantavam os marinheiros, os marujos, enfim, com a única finalidade de matá-los e saquear seus barcos. Pelo menos essa é uma
das versões que eu encontrei na internet lendo sobre a história das sereias. Então a gente tem aí a ideia de que sereias são apenas mulheres bonitas com corpos de peixe, metade dos corpos na verdade, mas não, sereias são seres do mal. Mas aí é impressionante, né, cara, como a Disney tem um poder de persuasão, assim, digamos, nas obras que produz, né? E eu digo isso porque alguns dias atrás, quando eu comecei a fazer esse desenho já tá pronto há bastante tempo, tá? Só tava esperando para trazê-lo aqui para vocês, passados aí alguns outros vídeos que eram prioritários para colocar aqui no canal. Enfim, alguns dias atrás, quando eu decidi colorir esse desenho, eu coloquei lá no meu Instagram, nos stories ali, uma série de enquetes com a ideia de, vocês vão personalizar essa sereia. Então, como vocês querem que ela seja? Eu coloquei uma enquete. Qual vai ser a cor do cabelo? Outra enquete. Qual vai ser a cor da cauda? Outra enquete. Qual vai ser a cor dos detalhes, né? Que eu coloquei aí algumas pulseiras nela e tal. Qual vai ser a cor dos olhos? Enfim, eu coloquei uma série de enquetes lá no meu Instagram pra galera personalizar a sereia. E é impressionante como a galera optou por colocar as características da Ariel, da Disney, né? Na verdade, a única coisa que ficou diferente aí foram os detalhes, né? Foram aí as pulseiras e as conchinhas que eu coloquei para censurar certas partes do corpo dela. Que no caso da Ariel, as conchinhas, por exemplo, são roxas, né? E aí eu coloquei tudo verde mesmo para ser uma sereia baseada nisso, né? Vermelho, verde e tal, para não ter uma paleta de cores muito vasta, né? Eu queria fechar aí em pelo menos 2, 3 cores, para não ficar muito papagaiado também, né? Mas enfim, de toda forma, a minha ideia a princípio era fazer uma sereia roxa, para vocês terem uma ideia. Mas eu tive a ideia de, vamos colocar ali no Instagram para ver o que a galera vai querer. Inclusive, se você prestar atenção no esboço que eu utilizei para fazer esse desenho, a sereia não tinha, assim, digamos, orelhas. Não é bem orelha, vai ser orelha, vai. Mas enfim, a sereia não tinha orelhas. Mas aí, a partir do momento que ela ficou muito parecida com a Ariel, ou pelo menos a grande maioria ali das características físicas dela fossem de encontro ou ao encontro? De encontro é para bater um com o outro, né? Então, enfim, as características que a galera escolheu no meu Instagram iam ao encontro das características que a gente já tanto conhece, que já tanto foram exploradas da Ariel da Disney. Então, por esse motivo, para não parecer simplesmente um redesenho da Ariel, eu coloquei aí essas orelhas na minha sereia também. Fora isso, né, eu enfrentei alguns probleminhas aí no meio do caminho que eu não tinha pensado antes de começar a desenhar minha sereia, como por exemplo, como eu faria as escamas da cauda. Para isso eu fui atrás de patterns. O que são patterns, Renan Rock? Patterns nada mais são do que malhas que se repetem. Então, se vocês olharem aí no vídeo, eu peguei uma malha gigantesca de escamas e simplesmente apliquei distorcendo sobre toda a área da cauda da sereia. E distorci aí com a ferramenta Mover, né, do Adobe Photoshop. Não só isso, vinha a parte de cenário também. Aí no cenário, meus amigos, eu usei brush a dar com pau. Brushes do Photoshop, né, no caso. Porque eu já tinha feito um desenho há muitos anos atrás do Roger, do Traje a Rigor, onde eu precisei fazer um mar com ondas e tal. Essa caricatura que vocês estão vendo aí na tela agora. Então, desde aquela época, eu tenho guardado aqui brushes de mar, de ondas arrebentando, assim digamos. Que foi o que eu coloquei muito nesse desenho aí. Só que eu não sei como, mas eu consegui dar um efeito muito legal, cara, para esse cenário, simplesmente aplicando esses brushes. Eu acho que da época que eu fiz o desenho do Roger, eu não vou lembrar o ano agora, mas da época que eu fiz aquele desenho até hoje, eu evolui bastante no meu desenho. Então eu consegui dar muito mais profundidade a esse desenho da sereia do que eu consegui ali no desenho do Roger. Então trabalhei aí basicamente com 4 planos, né, nesse desenho. Um plano lá atrás, que é o plano do horizonte, né, juntamente com o céu ali e tal. Um segundo plano, que é o plano onde está uma pedra mais à direita e mais ao fundo da sereia. O terceiro plano, que é o único plano com foco, todos os demais estão desfocados, tá? O terceiro plano aí eu coloquei a sereia sobre a pedra e também o mar arrebentando aí na base da pedra da sereia. E um primeiro plano, que é o plano onde eu coloquei uma pedra com muita arrebentação. E esse plano aí foi o que eu desfoquei mais. Dividindo o desenho nesses 4 planos aí eu consegui dar muito mais profundidade à cena. E fora isso, eu esqueci de falar, mas nas enquetes que eu coloquei no Instagram, eu perguntei inclusive qual horário do dia seria essa cena da sereia, né? Se seria de manhã, no final de tarde ou à noite.
A galera que me segue lá no Instagram optou por uma sereia ao pôr do sol. Então, depois que eu colori o desenho, eu fui aplicando aí uma série de filtros para deixar tudo mais alaranjado, né? De tudo aí que foi feito, algumas coisas ficaram meio erradas nesse desenho, tá? E eu digo isso porque, se você observar bem, o sol está se pondo lá atrás. Isso faria com que as sombras estivessem, assim digamos, mais para cima do desenho, né? A sombra do braço dela sobre o rosto, por exemplo, eu fiz aí a sombra indo para baixo. Na verdade, a sombra tinha que estar indo para cima, já que estaria pegando ali a tangente do raio de sol vindo do sol que está lá atrás. Mas se eu optasse por fazer a sombra do braço, por exemplo, para cima, eu ia deixar os olhos da sereia muito escuros. O braço ia acabar fazendo uma sombra sobre os olhos. Então eu optei aí por fazer essa sombra mais para baixo. Não ficou muito lógico, mas eu acho que livrou aí os olhos da sereia, deixando eles bem mais expressivos, que é hoje o que eu mais foco no desenho, né? A parte dos olhos e tal. Bom, enfim, essa daí então é a minha sereia, né? Pro Mermaid. Ah, gente, desisto. Essa daí é a minha sereia então para o mês de maio, para essa corrente aí que já há bastante tempo, acho que tem pelo menos uns 4 anos que eu vejo isso com mais frequência. Mas enfim, uma corrente bem legal e eu trago esse vídeo aqui hoje meio que para servir de inspiração para vocês também. Hoje é dia 25. Então vocês têm até domingo que vem, dia 31 de maio, para fazer a sua sereia, tá? Então caso você queira participar aí dessa corrente, os convido também a fazer, porque, cara, esse tipo de corrente de desenhista é sempre um desafio pra gente, né? Quando eu comecei a fazer esse desenho aí, como eu disse, eu não sabia como que eu ia fazer o rabo da sereia, mas acabou saindo e ficou bem legal. Não sei se vocês gostaram, mas eu acabei gostando bastante desse desenho. Tá? Então, enfim, esse vídeo serve aí meio que de convite para você também fazer parte dessa corrente de desenhar sereias durante o mês de maio e para você se desafiar também, né? Porque muitas vezes a gente acostuma desenhar pernas, por exemplo. De repente você se vê na situação de ter que desenhar um rabo de peixe em um corpo feminino. Enfim, não deixa de ser um desafio, né? Bom, já alonguei esse vídeo demais, bora pro final. E se você gostou desse vídeo aqui, não se esqueça então de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Não esqueça também de curtir esse vídeo aqui e de deixar nos comentários o que você achou da minha sereia. Lembrando que toda segunda-feira tem Speed Painting aqui no canal, ok? Por esse vídeo aqui é só, até o próximo, um forte abraço e falou!